Dentro dessa questão idolátrica, irmãos, lembremos-nos de que quando a gente fala sobre o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, não sei se os irmãos perceberam que tem dos 10, 2 que não começa com não. Só 2 que não começa com não. Guardar o sábado, que era para o judeu e continua sendo, no Antigo Testamento, né? E honra pai e mãe. O resto, os outros 8 é tudo não. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não matarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. Então veja que o nosso problema não são com os sims, são com os não. E na verdade, dos 2 do guardar o sábado, o outro que é honrar pai e mãe, todo pai e mãe que tem juízo diz mais sim ou mais não para os filhos. Então é 9 logo, pronto. Agora é interessante que destes 9, vamos colocar os 8, 7 deles são chamados de nãos, proibições, para aquilo que são pecados objetivos. Não mata, não adultera. Agora, um é terrível, que ele é subjetivo. Não cobiçarás. Quando é que eu sei que você está cobiçando? Quando é que você sabe que eu estou cobiçando? Sendo que está aqui. É interessante isso, né, irmão? Então, não farás para ti imagem de escultura. É de uma forma literal, mas muitas vezes, aí nós entramos mais uma vez para uma questão de subjetividade, que eu posso estar cobiçando, e aí tem a ver com a idolatria, que eu posso estar aqui. Eu posso estar dizendo, Senhor, eu te amo, e aqui o Senhor está dizendo, rapaz, não me engana não, acho. Você está pensando que me fala, é? Você me engana com a boca. O próprio Deus disse isso através de Jeremias. Eu estou cansado dos vossos cultos e das vossas oferendas. Eu estou cansado das vossas festas. Irmão, você já pensou Deus levantar alguém no meio de nós e dizer assim, estou cansado das vossas festas. Você se preocupa muito com o holofote. A minha glória não está no meio. Você já pensou, irmão? Para nós pensar isso aqui. Porque nós, seres humanos, não mudamos. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, Ele é eternamente. Ele não aceita não ser trocado e nem enrolado. Só que tem muitos de nós que somos enrolões, somos roleiros gospels. E aí a gente vai com a nossa santa religião arder no mármore do inferno, se andar direito. Essa é a grande verdade. Então, quando nós lemos sobre idolatria, a gente precisa pensar bem sobre essa questão aqui. Amém, queridos? Amém. Depois nós temos a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio aí. Olha isso, vai falar sobre a questão de, o ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. Irmãos, o ministério de Jeremias, ele durou 40 anos. Ele profetizou de 626, ou seja, basicamente 20 anos antes de começar o cativeiro babilônico. E, basicamente, até 586, quando a última leva das 3 de judeus fora levada ao cativeiro. 605, conforme lemos aqui, ou 606, 597 e 586, quando Nebuzaradã, ele entra lá, o general, comandante do exército, e queima tanto o templo quanto casas, e lá acontece a última leva dos cativos sendo levados para a Babilônia. E é interessante que o Jeremias, profetizando 20 anos antes de acontecer, estava ali já próximo, e o povo não dava ouvido. E diga-se de passagem, irmãos, que como diz a lição, e lendo o livro do profeta, nós vamos encontrar que existiam muitos outros profetas também, e que diziam-se ser de Deus, e que eram judeus inclusive. Mas como disse o próprio Senhor Jesus, e Mateus relatou, no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus,
Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, me conhecem. Mas alguns vão dizer, Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei, operei sinais, prodígios e maravilha. Mas isso é dom meu e eu dou para quem eu quero. E daí? Dom é presente. Salvação, que é o ápice do ato donativo do nosso Deus, é algo que Ele dá para todos, mas existe uma sinergia, eu preciso querer. E é uma situação de uma responsabilidade humana. Existe responsabilidade da minha parte na salvação. Agora é interessante que o Jeremias está dizendo, olha, Deus está vindo aí, usando a Babilônia. Deus está vindo aí, usando a Babilônia. Vamos nos render, porque Deus está dizendo que veio cobrar uma fatura de 500 anos, e que era para ter sido cobrada com Josias. Mas quando Josias deu ouvido à palavra de Deus, o Senhor disse, eu só vou retardar, mas a fatura vai chegar, e só está criando juro. Não sei se você conhece esse linguajar. E aí chegou a fatura e não tinha o campo do pagamento mínimo. Veio cheio, irmão. E não era parcelado. A parcela foi de levar 3 parcelas. Mas 3 parcelas, pô, mas vão levar e vão ser levados. E vocês vão ter que ir. Agora você já pensou, irmãos, é interessante que o Nabucodonosor, ele se simpatizava, se você não sabe disso, por Jeremias. Jeremias era um profeta querido. Nós conhecemos Jeremias como sendo um profeta chamado como, irmãos? Chorão. Mas é interessante que essa fama, por causa, inclusive, do livro de Lamentações, parece-me que eu vejo Jeremias escrevendo sobre lágrimas. Ele molhando o pergaminho, porque ele escrevia chorando. Ele passou um tempo de lamento. Mas ele não chorava, irmãos, a famigerada lágrima de crocodilo. Inclusive, você sabe por que a gente diz isso? Lágrima de crocodilo. Alguém sabe? Todo crocodilo, quando vai morder uma presa, quando ele abre a bocanha, sai lágrima dos seus olhos. Então, quando alguém fala lágrima de crocodilo, ou seja, na boca tem presa, o negócio está... Só que aí sai uma lagriminha, é natural para o crocodilo. Enfim... Cuidado com as lágrimas de crocodilo. A gente está assim, não, ele está chorando uma encenação. Só assim, isso é bom, encenante. Inclusive o nome encenação, que vem de ator ou atriz, o termo é grego, isso está ligado a fariseu. Quando o Senhor disse, vocês são hipócritas, o termo hipócrita é grego, que significa literalmente ator. Então, quando o Senhor chamava o fariseu de hipócrita, estava dizendo, vocês são atores. Mas que globais, irmão. Então, ele dizendo assim, vocês são atores. E o pior é que tem gente que encena bem, são atrizes, atores, e a gente sabe fazer. A gente roda bem, a gente levanta a mão bem, a gente sapateia bem. A gente tem um cenário todo, irmão. A gente sabe fazer o treino. Sabe ou não sabe? A gente sabe. Já está aí. Aí a gente tem que tomar cuidado. E aqui está uma situação de que Jeremias não era isso. E Jeremias disse assim, olha, nós vamos ser levados. E não adianta resistir. A fatura chegou. E o Nabucodonosor gostava dele. Esse cabra aí, mais do que chorão, um outro adjetivo do qual se deve dar a Jeremias, e esse aqui é antes do chorão, é que ele é um profeta de coragem. Ele é um profeta corajoso. Por quê, irmãos? Ele falava o que Deus mandava. E eu costumo dizer que o profeta, o verdadeiro profeta, se é que podemos trocar aqui, fazendo um trocadilho com uma profissão bastante conhecida de nós todos, é que ele era carteiro. Ele era o carteiro. Ele nunca violou o envelope de ninguém, a encomenda de ninguém. Ele chegava lá, tocava aqui no banheiro e disse, põe aqui seu CPF, que aqui é registrado, viu? É para você mesmo. Ele entregava do jeito que tinha que ser. O que tem aqui? Não sei, assim diz o Senhor. Toma. Assim diz o Senhor, vocês vão ser levados. Toma. Mas eu não aceito. O problema é seu, tá entregue. E aí os outros profetas dizem, não é bem assim não. Jeremias, ele não está falando toda a verdade. Inclusive,
quando o povo foi para o cativeiro, ele mais uma vez escreveu: vocês vão ficar aí há 70 anos, viu? Pode desfazer a mala, porque alguns estavam profetizando, dizendo o quê? Nem precisa desfazer a mala, vocês já estão para voltar. Jeremias disse: não, o Senhor disse que é 70 anos. Desfaça a mala, plantem, colham, casem, dê os vossos filhos em casamento e procure a paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês terão. Se vocês ficarem com coisinha aí, vocês vão sofrer retaliação. Não me parece que é a mesma coisa de hoje. Primeiro, 70 anos. O único salmo que Moisés escreveu, dos 150, é o salmo de número 90. E lá ele diz que o homem está basicamente ordenado por viver quanto tempo? 70. Alguns que são mais durão, vai aos 80. E tem a hora extra. É a hora extra. Irmão, então se eu penso que comumente 70, eu não penso em outra coisa, eu só penso em cativeiro, 70. Aí eu te pergunto, na sua carteira de RG lá, no seu registro geral, o seu RG, tem lá a sua nacionalidade, não tem? E na sua nacionalidade está o quê? Brasileiro. Só que a gente sabe, quando a gente conhece esse código de lei aqui, está me dizendo, e eu creio mais nele do que em qualquer outro, porque ele é mais atual do que o Jornal de Amanhã, ele está me dizendo que a minha cidadania é celestial. Então eu estou aqui com um registro geral dizendo que é brasileiro, como cativo, como exilado, que vou viver cerca de 70. Então eu estou procurando a paz daqui, para me viver em paz aqui, mas a minha terra não é aqui. Nunca foi aqui. É por isso que eu não posso me acostumar com as coisas daqui. Eu casei aqui porque o Senhor me permitiu. Então eu fui lá, furei a orelha, porque Ele me deu uma esposa, me deu família, e conforme Êxodo 21, ele é uma lei civil. Se você foi comprado como servo, e eu fui mandado para cá e estou aqui como servo, e o seu Senhor te der uma esposa, e você quiser ficar com ela, e por causa dos filhos que você tem, vai lá, fura a orelha. Eu já furei minha orelha. O Senhor, põe aqui um brasão, eu sou teu e acabou. Nem para desviar eu presto. Então eu estou aqui, e o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu um bem para cuidar, o Senhor me deu algumas coisas, mas eu estou entendendo e estou ensinando para os meus filhos, para minha esposa, que nada aqui é nosso. Aleluia! Aleluia! E eu leio a carta de Jeremias dizendo, 70 anos, e vai fazendo alguma coisa aí eu estou fazendo enquanto estou aqui. Mas o meu tesouro está lá, porque eu sei que eu vim de lá. Quem vai voltar junto comigo? Não, Jesus. Bora voltar, irmão. Né, pastor Zé? Não, que o seu coração arda por isso. Em nome de Jesus, estamos aqui, como diz o escritor aos Hebreus, Charles, um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Irmão, eu gostaria nem de poder voltar para casa. Eu gostaria. Só que eu gostaria de terminar de falar isso aqui. E quando dissesse amém, mas eu não fosse sozinho, eu não quero ir sozinho, eu quero ir com vocês. Eu quero ir com vocês, não quero ir sozinho não, pelo amor de Jesus. Se eu quiser me levar sozinho, fazer o quê? É um arrebatamento individual todo dia que está acontecendo, né? Tudo bem, queridos? Então essa é uma situação do ministério de Jeremias e a previsão dos acontecimentos então que levaram Judá ao exílio, ou seja, ele durante 20 anos está profetizando, 20 anos antes de acontecer o primeiro, em 605, 606, depois 597, lá se vai mais uma leva, inclusive essa segunda leva, Ezequiel vai junto. Aí depois, lá se vem 586. Vai todo o resto do povo. Irmãos, e diga-se de passagem que Jeremias não foi, viu? Jeremias não foi levado, não é isso que eu estou dizendo. Ele não foi levado para o cativeiro. Ele ficou junto lá. Há uma versão da minha revista que diz assim: o vulgo é os paupérrimos, os pobretões, a escória da sociedade, ficaram lá na terra. Ou seja, levaram a primeira leva dos nobres, Ananias, Misael, Azarias, Daniel, e vários outros, a mente pensante, se estabilizou a nação. Depois, conforme nós vemos aqui, foi levado 10 mil judeus na segunda leva, 597, dentre eles Ezequiel, conforme já disse. E na primeira, Daniel, que foi ser um profeta no palácio, então ele foi um profeta palaciano. Ezequiel, que ficou junto dos cativos, inclusive profetizou
com eles e para eles as margens do rio Quebar, o que ficava próximo ao palácio, que, diga-se de passagem, provavelmente tenha sido um local privilegiado, arrumado por Daniel, para eles não ficarem tão longe. E depois vai a terceira leva, da qual Jeremias não foi, ele continua lá. É interessante que o Daniel, irmãos, ele vai com cerca de 15, 18 anos e fica lá o resto da vida. Morre com cerca de 87, 90 anos, profetizando para 6 imperadores babilônicos e mais um medo e mais um persa. Então imagine, foi como adolescente, morreu como um velho e servindo a estes homens pagãos, mas sempre adorando a Deus. Bom, ele nunca negociou a sua fé. Ezequiel começou a profetizar em 592 e profetiza até 570, 22 anos, lá na Babilônia. E ele estudou para ser um sacerdote. E depois, quando ia começar a oficiar, com entre 25 e 30 anos de idade, conforme diz a própria data do seu livro, então ele está com 30 anos, quando ele ia começar a oficiar, o Senhor o chamou, dizendo assim: Ezequiel, você se preparou, grandes aspas aqui, Ezequiel, você se preparou para ser o quê? Sacerdote. Você está mudando seu chamado aqui. Para quê? Para profeta. Senhor, eis-me aqui, estou aqui. Isso é interessante, porque muitas vezes a gente se prepara para uma coisa e o Senhor diz: eu estou mudando. E na verdade o Senhor às vezes não muda, ele diz: é para isso, é você que não tinha entendido e achou que era uma coisa. Eu deixei, mas só para ver se você é servo mesmo. Então você ia ser sacerdote, agora eu quero que você seja um profeta. Não me parece que eu vejo Ezequiel resistindo. Disse: não, sim, senhor, eu estou aqui. É só o senhor disser que. Eu já vou dar umas visões bem medonhas logo no começo. Uma roda dentro de outra roda, 4 olhos e olhos para todo lado e não sei o quê. E começa a profetizar, irmão, falar coisas apocalípticas, inclusive. Maravilhosa. E Jeremias vai ficar lá junto com os pobretão que ficaram. Ele está dizendo: eu estou um pouco me importando, eu quero fazer a vontade de Deus e eu estou tecendo a pena no pergaminho. O Senhor diz: eu digo que ele escreveu, o que ele falou e acabou. E assim foi o ministério desses profetas de Deus. Aí depois, no terceiro subtítulo aqui, 40 minutos você tem. sim, agora eu estou mais rápido. Mais rápido, porque na sua época ainda a demora, você ainda ia dar 9, já 9 minutos. Vamos lá. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. Dentro desses motivos aqui, só uma parte, diz assim: o cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. E aqui fala dos reis, literalmente. Irmãos, uma liderança, quando não bem exercida, os que estão abaixo sempre sofrerão. Por isso que uma casa onde o pai, que é colocado homem como cabeça, não exerce a sua função, uma família fraca pode estar sendo levada à ruína. Isso é fato. Pais e mães, igrejas com pastores e outras coisas mais. Vamos lá, continuando. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias, que inclusive profetizou aqui que muitos dos profetas aqui, os sacerdotes, estavam profetizando e oficiando por causa de dinheiro. Veja como viu metal, mas é um negócio que corrompe muita gente. Tá? A obstinação, a avareza, o amor ao dinheiro e coisas do tipo. Aí depois disse: além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, olha isso, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, coisas que são atrocidades perante Deus. Não observaram o descanso sabático, ou seja, o ano sabático, e ainda mataram muitos dos seus profetas, conforme o próprio Jesus colocou aqui e Mateus relatou. Então, ou seja, Deus mandava profeta, matava. Era ordenado a lei civil, a questão da ajuda ao próximo, o social, e eles não faziam. Mas dentre essas coisas aqui, irmãos, nós podemos colocar como imperativo a desobediência, né? Essa obstinação, a desobediência. E essa questão do ano sabático é interessante, só para quem não sabe, conforme Deus havia colocado, sobre plantem durante 6 anos, usufruam da terra 6 anos. No 7º, que é o ano sabático, deixa a terra descansar. Só que a terra, irmãos, ela produzia por si só, porque a terra era boa.
Só que eles não queriam apenas a produção que ela dava no automático. E aquilo que seria para os pobres, os rabiscos das colheitas, que era o que deixava-se cair para ajudar os pobres. Eles queriam tudo. Então, durante os 7 anos, a cada 6, eles literalmente trabalhavam. Eles usufruíam da terra. Eles abusavam daquilo que era terra. Então, agora imagine, se a gente pegar aqui 7, a cada 7 anos, um tinha que ir à terra descansar, você pega 7 vezes 7, dá 49. Qual é essa conta que eu estou fazendo? Porque eles ficaram 70 anos no cativeiro. Então, 7 vezes 70 dá 490 anos. Eles passaram meio milênio, 500 anos aproximadamente, desobedecendo. Agora chegou a hora do Senhor mandar a fatura. Ou seja, a cada 6 anos era para deixar 7 no ano a terra descansar e vocês não deixaram. Eu deixei vocês então desobedecerem por 490 anos. E agora? Vocês vão deixar a terra descansar por bem ou por mal. 70 anos vocês vão se livrar, já que vocês não deixam por bem, vão deixar por mal. 70 anos a terra descansar. Porque eu falei que tem que descansar, tem que descansar. Quando eu penso nessa questão de descansar, irmãos, principalmente para nós que moramos em São Paulo, tudo é muito frenético, tudo é muito correndo. Inclusive, há uns 2 anos atrás, eu descobri uma lei que eu não sabia que existia, por não andar mais de metrô. Aí, 2 anos atrás, eu precisei de andar de metrô, e eu não sabia que tinha uma lei nova, porque na minha época era mais de menino, não tinha essa lei. Qual que era a lei? Que você, na escada rolante, tem que deixar a faixa esquerda livre. E um cara tocou e me disse: ô, sai da frente. Eu quase que sai da frente o quê, meu amigo? Na frente. Sou da terra também. Só que eu estava longe da lei de trânsito na escada rolando do metrô e não sabia que a direita é para os molenga. Então você fica parado, deixa eu te levar. E a esquerda é os expressos. Mundial. Toda corredor, escada fixa, ao volante, tem que deixar a esquerda livre para circulação. Por causa de bombeiro, por causa de apressados, por causa de... Então é uma norma mundial. Então pronto, irmão. Então em todo lugar que você for, só que pode ir para o Rio Grande do Norte, que lá não funciona não. Porque lá eles são talentosos. Na Bahia, enfim. E aí, eu pensando sobre o descanso, às vezes o Senhor nos dá uma ordenança e a gente fica, porque a gente está na nossa correria. Não, Senhor, agora eu estou na hora de trabalhar, ganhar, fazer, usufruir, amontoar e tal. O Senhor vai dizer, rapaz. Aí o Senhor disse, rapaz, então deixa eu fazer o seguinte, vou dar uma AVC em você. Aí você vai lá para as clínicas, sei lá para o hospital geral, que você vai descansar um pouco, aí vamos ver se você ouve minha voz. Aí a gente acaba a nossa pressa, não acaba, não? Acaba a pressa da gente. Uma quedazinha que você vai ficar 3 meses sem andar, sem pôr o pé no chão. Você disse, pronto. Irmão, em nome de Jesus, irmão, é melhor nós ouvirmos a voz de Deus. Lá atrás eu disse, vou repetir, Senhor, para a tua vontade. Senhor, se eu estiver muito acelerado, acalma o meu coração, desacelera. Né? Desacelera. Se eu tiver muita vontade, não, devagar não, porque a gente está tá bom, deixa eu ajudar aqui. Se tiver muito devagar, me empurra, Senhor. Enfim, irmãos, nós não podemos ficar fora da vontade de Deus. Então, vamos lá, correndo um pouquinho mais aí. Então, cuidemos-nos com essa questão dos pecados da indolência. Irmão, da indolência, a sonolência, as omissões. Tem muita gente que se preocupa com o pecado de comissão, aquilo que eu faço. Se preocupe também com o de omissão, aquilo que eu não faço. Porque nós pecamos com o que fazemos e com o que não fazemos, ou deixamos de fazer. Aí, tópico de número 2, a obstinação de Zedequias e sua queda. Irmãos, a arrogância, a soberba, a obstinação é algo terrível. E Zedequias é o 20º rei do Reino do Sul.
O reino do sul teve 20 reis. Roboão, filho de Salomão I, e Zedequias é o 20º e último rei. Né? E nós temos ali de 930 a 586, é o período que dura esse reino, que é o reino do sul, diga-se de passagem com duas tribos, Judá e Benjamim, e não nos esqueçamos de que lá a sede, a sua capital é Jerusalém, onde está o templo construído por Salomão. Então nós temos lá também a tribo de Levi, que era itinerante e que resolve ficar para oficiar no templo. Jeroboão I no Reino do Norte vai lá ter a sua sede religiosa, né? Duas das tribos, que é em Dan e em Betel, a tribo de Betel mais local, e lá ele faz o bezerro de ouro para que o povo adore, né? Contrata lá sacerdotes, que não tinha nada a ver com uma nação, com a tribo de Levi, mas enfim. E aí quando nós vemos Zedequias, que é o último rei, obstinado, ele não apenas perde em ver os seus filhos morrendo na sua frente, como ele tem os seus olhos vazados, furados. Ele vai cego para a Babilônia e depois morre lá. Olha o opróbrio, a vergonha, irmãos, o vexame que esse homem passa. Por isso que, mais uma vez, irmãos, olha o exemplo. Irmãos, a soberba não nos leva a lugar nenhum, senão uma derrocada, uma vergonha. Você já pensou ver os seus filhos, ou qualquer uma outra situação, conforme colocado aqui, sendo atrocidades, mortos, vilipendiados, e nós ainda morrermos de uma forma indigna, por causa de soberba, arrogância? Irmão, uma das grandes coisas que eu tenho aprendido na vida é: não meça força com autoridades, principalmente na casa de Deus. Irmãos, o pastor é o pastor, não meça força com ele. Ah, mas é que eu não gosto. Irmão, então vai para outro lugar, mas não fique enchendo o saco aqui, nem se opondo. Você só vai perder, a corda vai quebrar para o seu lado. Em nome de Jesus, quantas pessoas que vivem querendo ir com picuinha e vão e ficam. Parece que é como Deus quando pega o Saulo. Irmãozinho, o Saulo está lá, cai. A primeira coisa que Deus fala para ele é: ô Saulo, por que você está me perseguindo? E é duro para você recalcitrar contra o meu aguilhão. Eu não sei se você sabe, mas a linguagem que Deus está usando aí é da pecuária, do domar o animal. Recalcitrar é da coice. Aguilhão é uma lança, um ferrão. Você quer ficar dando coice contra a ponte aguda do meu bastão aqui? Quem vai perder é você, rapaz. Irmão, soberba não nos leva a lugar nenhum, senão a derrota. Em Zedequias tem isso. Aí tem aqui a teimosia de Zedequias. O Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Ou seja, então, Deus sempre falou, mas aí quem não quis escutar era ele. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra de Deus. Ou seja, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Diga-se de passagem, Jeremias já havia passado por um calabouço contra o rei. Irmão, Jeremias profetizou e o rei queimou a profecia dele. Depois ele teve que pedir para uma amanuense reescrever parte dela. Irmãos, assim como existem pessoas obstinadas e você não vê Jeremias como homem de Deus se opondo contra a autoridade do rei. Eu falei que Deus mandou, você não quer cumprir? Como diz o outro, né? Ema, né? Cada um com seus problemas. Então, eu profetizei, eu falei. Não quer? Não quer. Não sabe uma das coisas que eu gosto e acho interessante sobre esse ministério de Jeremias, assim como quando eu leio sobre Natã, foi profeta de Davi. Lembra da problemática de Davi com a questão de Batseba? Quando ele pecou com Batseba? Aí o que acontece? O Natã, ele sabia que o rei estava errado, mas ele chega lá, irmãos, não afrontando, ele chega todo diplomático. Ô rei, deixa eu contar uma historinha para o senhor.
Tinha um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado, e podia pegar delas a hora que quisesse, fazer o pisar, comer, pegar lã. E o vizinho dele só tinha uma ovelhinha. Essa ovelhinha que era xodó. Era quase para animal de estimação. Comia com eles, os filhos gostavam. Você acredita que o dono daquele rebanho que tinha foi lá e pegou a única ovelhinha dele? O rei já na hora, irmãos, porque o senso de justiça, esse homem é digno de morte. Ele disse, é o senhor esse homem. Você quis dizer, mandar para o outro, né? Para nós é muito pouco senso. Mas aí que está. Por isso que Deus, irmãos, Ele é na sua essência pleno. Todos nós temos esse senso. E é para o outro no sentido daquilo que a gente quer execução. Mas a gente sabe que, querendo ou não, ela vai vir sobre nós. Não tem irmão que não pense assim. Eu não tenho problema. Tem pessoas que pensam assim. Eu não tenho, irmão. Porque todos nós vemos aqui, eu costumo dizer, só para usar o termo tecnológico hoje, um chipzinho aqui, chamado consciência. Irmão, e todos, a Bíblia diz que todos terão que chegar diante de Deus. E antes de sermos julgados pela palavra, a Bíblia é clara que nós seremos julgados pela nossa consciência. Isso chama-se código de ética moral. Não precisa ser cristão para tê-lo. Deus colocou e ele é infalível. Esse é um filho da dúvida. Nós temos celulares que tem que atualizar de vez em quando, não tem? Chega lá, atualizações. O desse daqui não precisa não, já está atualizado desde sempre. Eu não preciso dizer certas coisas. Isso aqui que a gente está estudando é maravilhoso. Mas eu não preciso de exatamente isso para ir para o céu. Está aqui, o código de ética está aqui, Deus já colocou. E acabou. E ele é tão perfeito que nós seremos julgados pela consciência. Primeira coisa. Segundo, pela natureza. Eu comecei a falar que o sol estava batendo em mim, depois estava batendo, já até está passando. Quem é que está? Tem alguém? Não é? Você colocou alguma coisa para controlar ele lá? Não? Será que o pastor Américo está mexendo em alguma coisa, o seu Hector, ou é o Bolsonaro? Sistema de rotação e translação da terra, irmão. A natureza descreve a glória de Deus. Deus diz que a natureza descreve. O índio vai ter que dar conta a Deus. Depois, o terceiro método de juízo é a palavra. Agora, se eu tenho consciência e tenho a natureza como alguém que é a imagem e semelhança de Deus e ainda tem iluminação de Deus para entender a sua palavra, irmão, eu só vou para o inferno se eu quiser. Agora, mesmo assim, nós temos as problemáticas de arrogância, soberba e coisa do tipo. Que hoje nós possamos aprender mais uma vez, termos relembrados em nossa consciência de que isso não nos leva a lugar algum. Amém, queridos? Amém. Irmãos, nessa altura do campeonato aqui, para ficar um monólogo, alguém quer falar, comentar? Que tenha a ver com a lição. Quer falar, olha? Você tirou a máscara? Eu tenho uma pergunta no seguinte: nos nossos dias, assim como, talvez fuja um pouco assim, eu fico um pouco atrás da pergunta. No caso de Daniel, né? Daniel exerceu certa autoridade num período de um rei promíscuo. Não servia a Deus, né? Atualmente nós temos, eu acredito, eu sempre defendo essa tese de que atualmente nós temos também pessoas que não dobraram o joelho a Baal, que servem ao Senhor e exercem influência na autoridade política do nosso país. Mas muitas vezes eu digo para alguns irmãos meus em Cristo que, gente, a coisa não se perdeu totalmente. Temos pessoas que defendem a causa de Deus no meio político, nas autoridades, a gente tem que orar por eles e pedir a Deus por eles. Porque olha a situação do nosso país, né? E muitos irmãos em Cristo que professam a fé de Jesus acham que não, está tudo corrompido, não. Aí não tem mais que participar disso, eu não vou votar mais por ninguém porque está tudo corrompido. Eu falo, misericórdia, como é que a gente vai fazer no nosso país? Porque se os crentes estão pensando assim, quer dizer, aí vem o pecado de omissão, talvez. Sim, exatamente. Haja vista que os três poderes que nós temos na nossa legislação, no nosso país, que nos dá essa tríade de poder executivo, judiciário e legislativo, sempre existiu. Na nação de Israel, o rei era o poder executivo. O profeta que falava em nome de Deus era o legislativo. E o sacerdote que falava em nome do povo era
ou no caso o sacerdote era o judiciário, né? No caso que ia executar aquilo que era as demandas em si. Então sempre existiu, só que sempre existiu corrupto e não corrupto. Eu acabei de falar que dos 20 reis que a nação de Israel no Reino do Sul teve, olha só, foram 20 reis, 12 foram maus, 8 foram bons, e dos 8 houve bons com ressalvas, sendo o melhor deles, os 2 melhores, Josias, foi dos melhores, o seu bisavô, que era Ezequias, né? Josafá, mas mesmo assim com ressalvas. Agora no Reino do Norte teve 19 reis, de Jeroboão I a Oséias, todos os 19 nenhum prestou. Devasso. Só que lá tinha profetas de Deus, como Aías, como Eliseu, como Elias, Oséias, exatamente. Reino do Norte ainda teve, e aí? Então assim, irmãos, é possível, eu costumo dizer, fazendo uma breve comparação, que é possível sermos fiéis como um vasilhame de 2 litros aí, pega de refrigerante, você está com ele vazio, higieniza-o dentro, esteriliza-o, e aí fecha, e ali dentro é você, dentro de uma pureza. Lança esse vasilhame lá no Tamanduateí, no Tietê. É possível ele andar no meio da podridão, mas não entrar no impuro dentro dele. É assim que eu vivo, é assim que eu penso que tem que ser. Como já disse, sou do céu, mas estou aqui. Então, quando eu tiver que ir lá voltar, eu vou voltar e vou fazer. Agora, entendendo que, irmão, nem Bolsonaro, nem ninguém vai dar jeito no país. Acabou. Eu só penso que alguém vai dar jeito, irmão. Eu estou querendo o céu na terra. E aqui não dá. Tá certo? O único que julgará com justiça no milênio, prova de Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos avançar um pouquinho mais, então. Indo lá para o terceiro tópico aí, Jerusalém é cercada e levada cativa. Ô Jerusalém. Irmãos, alguém sabe aqui, só para uma questão mais, Jerusalém, o termo etimológico, o termo Jerusalém significa? Não, sussurro não vale, não. Vai lá. Sussurro, eu não estou ouvindo sussurro. Sussurro quer dizer, ninguém sabe. Não, eu dou aula, quando eu estou dando aula, eu falo para os alunos, faço uma pergunta e fico pensando em um de cada vez, para não atrapalhar. Vamos lá. Jerusalém, o que significa? Jerusalém era a cidade chamada Jebus, era a cidade alta, mais fortificada. Sim. E por isso, estrategicamente, foi escolhida como capital. Tá, escolhido, mas o termo não é por causa de estratégia. O termo, você falou perfeito. Cidade de paz, né? Cidade de paz. Jerusalém é cidade de paz, lugar de paz. Tá? Lembra que quando é apresentado lá para Abraão o tipo de Cristo que é esqueci o nome dele? Melquisedeque, obrigado. Rei de Salém, Salém, paz, né? Então, Jerusalém, lei, paz, é o sufixo do termo, né? Então, casa de paz, lugar de paz. E Jerusalém ficava numa cidade alta, como disse bem o irmão. Então, quem vai a Jerusalém está sempre subindo. Quem sai de Jerusalém está sempre descendo. Então, quando a gente está indo metaforicamente a Jerusalém, Jesus falou sobre isso. Muitas vezes passando por alguns lugares, não lhes davam guarida, porque eles tinham um rosto parecendo de quem ia para Jerusalém. Olha só. Então, isso tem a ver com quem vai para Jerusalém, nós tem sempre um rosto pacífico. Sim, querida? Pastor, deixa eu só me orientar, eu sou bem difícil, meu QI é bem, mas a gente vai lá. O senhor falou sufixo, o senhor estava falando sobre a etimologia da palavra. Sim. Então, a nascente dela é essa aí? É isso que está dizendo, a raiz dela é essa? Sim. A raiz dela é essa? Sim. Tá bom, obrigado, eu queria saber. Vamos lá. Aí, no terceiro tópico, então, Jerusalém, ou essa casa de paz, lugar de paz, é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo
após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, ou seja, então os assírios já haviam passado por lá. Lembrando que a Assíria, irmãos, a capital do Império Assírio é Nínive, né? A cidade assíria é Assur, do seu imperador, mas do Império era Nínive. E aí nós, quando falamos em Nínive, só vem uma pessoa na mente, né? Nosso amigo Joaninha. Então o Jonas que não quis obedecer, como eu disse, quando não dá para obedecer, o Senhor manda um carro de aplicativo lá marítimo, né? E diz, não, leva ele, que ele perdeu a rota. E aí, irmão, a gente ora dentro do carro de aplicativo. Se a gente não vai pelas vias normais, a gente ora, nem que seja nas encrencas. Agora, uma vez orar fora, é melhor, é mais leve, né? Mas, oxalá, e graças a Deus que todos de fato deu vida e que ele de fato orou. Então, aí os egípcios, conforme já falamos, um dos grandes impérios lá atrás, só que continuava querendo retomar o poder aqui, inclusive Neco, conforme eu disse que mudou o nome de um dos reis de Israel aqui, porque ele estava tentando ainda tomar a eminência daquilo que era o império, tá? Depois 3 ofensivas dos babilônicos, no caso 606, 597, 586, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Vamos só aproveitar esse ponto aqui. Esse não podia entrar nem sair, esse cerco, último inclusive, é interessante que houve atrocidades que nós vamos ver aqui. Isso deveria ter servido de exemplo para gerações futuras, bem próximas deles, 6 séculos depois. Porque no ano 70 depois de Cristo, porque quando 586 a.C., Nebuzaradã, por ordem de Nabucodonosor, vem, queima todo o templo, destrói. Quando eles, em 535, 536, vão voltar, nós vamos encontrar a reconstrução do templo, né? É reconstruído por Zorobabel. E aí, esse templo é reconstruído em 525, mais ou menos. E aí, o que acontece? Quando chega no ano 70 depois de Cristo, ele é destruído novamente pelo general Tito. E quando é destruída, a cidade também é sitiada. E houve a mesma problemática em termos de água, em termos de comida, e que inclusive o Senhor Jesus, olha que coisa interessante, quando ele lá em Mateus, ele vai dizer assim, não passará esta geração sendo que essas coisas acontecem, essas coisas aconteceram. E ele está falando de uma geração ali de 40 anos, é contado uma geração que reproduz, e Jesus está com cerca de 30, então ele está dizendo, antes de acontecer, de passar essa geração de mais 40, no ano 70, não vai passar sem que estas coisas aconteçam. O quê? A destruição do templo. E aí ele vai dizer assim, quem estiver inclusive fora da cidade, não volte. Quem estiver no telhado, não desça para pegar nada. Ou seja, fuja, escapa por tua vida, porque quando houver esse ser, vai ser um negócio tão terrível, que não, olha, vai ser bravo. Inclusive ele faz a comparação com a grávida, com a que amamenta, porque não tem como correr, deixar o filho. E aí ele apela a essa situação dos seus compatriotas ali, dos seus conterrâneos ali, os que viviam com ele. E é interessante quando ele fala, inclusive, não passará esta geração. Ou seja, esta está perto. Ele não disse esta geração, estando longe. É a que ele vivia. Então ali era uma profecia do próprio Senhor Jesus, olha que coisa, a respeito daqueles que estão vivendo. Então, aconteceu em 586 aqui, e depois no ano 70, a mesma coisa. E aí, continuando a leitura, o que aconteceu? Olha isso, ó. Os viveres estocados foram sendo rapidamente consumidos. Porque não entra, só come. Os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A
cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Olha a lamentação de Jeremias aí, vai dizer isso. Foi nesse momento que o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos atrás, lá por Salomão, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Lembra do Icabó? Foi-se a glória lá de Samuel quando levou o céu. A arca é o que aconteceu aqui. Aí depois essa matança dos cativos aqui, a peste e a pobreza, vai dizer que isso foi de forma tão terrível, isso foi tão voraz, foi tão terrível e intensa, que as mães agora tinham que comer os seus filhos. Você já pensou um negócio desse? Ou seja, vamos comer o meu hoje, a gente come o seu amanhã, além da sobrevivência. Ou seja, comiam literalmente os seus próprios filhos por causa dessa peste mandada pelo próprio Deus, uma ordenança do próprio Deus, coloca como peste por causa da desobediência do povo. Literalmente, Jerusalém cercada, templo destroçado, casas destroçadas, povo levado cativo, fica os miseráveis da terra, e até que eles resolvam voltar-se a Deus. É interessante, vale a pena ressaltar, que a Bíblia vai dizer-nos que depois de 70 anos que eles passam lá, e que inclusive nascera muita gente, como inclusive Neemias e outros, no cativeiro, eles voltam, e aí parece que eles começam a buscar ao Senhor. O que também foi durante um tempo curto, né? Depois começaram a fazer o quê? A viver em casas conforme isso especificadas, sobradas, sobradadas, tudo confortável, e o templo ficou lá a mim. Foi reconstruído, na verdade, em 515, né? 515, e aí é quando eles precisam de voltar a reconstruir. Ou seja, uma outra geração, poucos que haviam ido voltaram, a maioria morreu, a maioria nasceu lá, aprenderam a adorar nos chamados, nas sinagogas, e aí voltaram, reconstruíram o templo, mas aí fizeram muitas outras sinagogas em cidades, e aí começaram a estudar sistematicamente melhor a palavra. Nós vamos encontrar Neemias com Esdra lendo o livro da lei para o povo, né? Eles se alegravam nisso, e isso é o que nós precisamos de voltar a fazer. Só você tirar pastor, é o seguinte, com base nisso, essa questão de Deus e determinadas situações na história de Israel, quando o povo entrava por um caminho que desagradava, ele permitia pragas, ele permitia peste para punir o povo, na questão também do levar cativo, também era uma punição, um castigo. Trazendo para os nossos dias, na sua avaliação, você diria que hoje essa pandemia pode ter sido uma providência de Deus, por ele estar insatisfeito com alguns caminhos que a igreja tem tomado, ou simplesmente podemos atribuir aos chineses esse vírus? Vamos lá, teologicamente falando, entendemos que nunca, absolutamente nunca, nada saiu do controle absoluto de Deus. Isso é uma verdade. Então, seja por um povo, ou seja por um vírus invisível, Deus tem seus métodos e sua rédea. Então, quantidade para Deus também nunca foi o problema. Ou seja, uma nação pequena, como a nação de Israel, que se tornou idosa, ou a população de mais de aproximadamente 7 bilhões, aí, eu acho que hoje é a contabilização do planeta, seres humanos, para Deus é a mesma coisa. Então, se está havendo um caminho tortuoso de nós como igreja, e que aí eu digo, é que às vezes é complicado não fazer a crítica destrutiva para a igreja, até porque quando a gente analisa mais uma vez histórias para deixarmos exemplos, nós vimos muitos que abandonaram o Senhor, e como diz Elias, só eu fiquei,
embora ali é um achismo dele, e o Senhor diz que tem 7 mil que não se prostraram, e que parece ser muito, mas não é, mediante o quórum que Israel tinha de povo, é pouco, mas a gente precisa entender que os verdadeiros sempre existiram. O Senhor sempre preservará o remanescente. Agora, se é para trazer para a linha, e aí a pergunta é, será que a gente já voltou para a linha? Porque ainda não passou, mas já voltamos? Se ainda não voltamos, será que vamos voltar quando tudo, entre aspas, acabar? Então, assim, eu não consigo dizer que é uma lição de Deus, mas um lembrete de que Ele sempre esteve no controle. Haja vista que seja a China querendo a hegemonia política, né, com a queda de braço americanos e chineses e com essa questão toda, um tem um botão na mesa, o outro tem um botão não sei aonde, essa briga deles lá, irmão, é simples assim, eu não consigo ver algo que não seja do controle de Deus, mas também não é uma intervenção simplesmente para um chamamento de atenção. Se for, que nós peguemos isso, porque eu acho que fica muito genérico, toda uma situação. Quem vai permanecer fiel, quem não é, que retroceda e volte aos caminhos. Então é isso, a minha visão para essa situação é literalmente isso. Agora, poder ele tem, e conforme já disse, seja através de um império, e aí, que eu não atribuo à China, não que não tenha vindo de lá, é uma visão totalmente pessoal, mas vindo de onde vier, é Deus que coloca o vírus de uma forma. Todos os lugares têm, pandemia, então é geral, é todos os lugares, e aí vamos ter que sofrer essas retaliações e terminar que o justo sofre dentro dessa calamidade toda e ele se mantém justo e fiel e acabou. Até porque a igreja não tem a ver com as 4 paredes. Amém? Fala, Bruno. Irmão, nesse momento exato que o irmão está ministrando, nessa parte, surge lá na Babilônia a sinagoga e os copistas, que são os escribas, para a continuação da transmissão da palavra de Deus. Extremamente importante para a manutenção. E Deus está estipulando a idolatria de Israel como um remédio amargo e sarado. Isso é fato. Israel, idolatria onde não existe. Individualmente é uma pessoa, talvez como nação, não. Embora seja o judaísmo uma seita. Sim, mas com idolatria, não. Com idolatria, não. Trazendo para os nossos dias, sendo que a transmissão da palavra de Deus veio pela sinagoga, através dos copistas, e depois ela trabalho dado para Jesus. Trazendo para os nossos dias, se temos idolatria, não nos ajoelhamos perante Baal, Acera, eu creio na idolatria institucional da Igreja Evangélica Brasileira, principalmente, e o culto à personalidade. E teve a manutenção da palavra pelos copistas. Onde a palavra entra nesse momento para trabalhar em cima dessa idolatria? Se o irmão vê dessa forma, da idolatria institucional e também culto à personalidade. Sim. Não, perfeito. O senhor falou que pode tirar o gênero, todo mundo entendeu o que o irmão falou. Então, a questão creio, onde entra a questão de ser extirpado esse tipo de mal? Não, só pela palavra. Não existe outro remédio, é a palavra. Quando eu leio Hebreus 12, 2, que o Senhor está dizendo assim, os Escritos dizem assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, olhando, não gerúndio, olhando fixamente o tempo todo. Não é olhem, é olhando, virando os olhos para um único foco. Irmãos, olhando para o Senhor Jesus. Quando eu olho para homens, eu fico com ira, me suscita ira, eu fico com raiva, eu fico com decepção. Mas a Bíblia nunca mandou olhar para homem. Muito pelo contrário, diz assim, a autoridade é para você obedecer. Eu disse isso já atrás e não volto. É para obedecer. É para obedecer. Obedeça a patrões, obedeça os líderes instituídos, porque todos foram instituídos por Deus, querendo a gente ou não, bom ou ruim. Nabucodonosor foi pedido por Deus para. E chamado pelo próprio Deus de meu ungido. E era Nabucodonosor, assim como Ciro, chamado de meu ungido. E meu ungido significa enviado para uma obra específica, enviado, meu enviado. Eu não disse lá no começo, que inclusive concordo com Lutero, que até Satanás é o Satanás de Deus? Não.
uma questão de que, então se eu ficar olhando para essas coisas, eu vou perecer. Remédio, olhar para Jesus. Remédio, seguir a palavra. Remédio, sujeitar-se à vontade de Deus. Remédio, viver a plenitude de Deus naquilo que é. Irmão, o véu do tempo se rasgou. Eu não como o que sai meramente e simplesmente do púlpito. E que, diga-se de passagem, muitos púlpitos estão enfermos. E eu costumo dizer, é uma frase que tem até um tema de um livro, que pior do que um púlpito vazio é um vazio no púlpito. E tem muitos vazios no púlpito. Então a questão é, eu quero comer, hoje à noite eu quero comer. E eu nem sei onde eu vou comer, mas eu vou comer em algum lugar. Agora, se eu não comer, deixa eu pôr uma vírgula aqui para respirar, porque a seta está afiada. Veio bem na terceira costela aqui. Aí, voltando, eu recompus. Ó, irmão, aí o que acontece? Se eu não comer, mano, aqui, eu como em casa. O véu do tempo se rasgou. Eu dobro meu joelho, eu fecho a porta do quarto, que inclusive lá é o melhor lugar de se buscar, não é aqui. Aqui é onde as brasas se juntam e a gente coletivamente oferece. Mas o meu culto já vem desde casa. Eu tenho a palavra. Aqui eu busco, eu leio. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Quando eu não entendo por causa de algum problema ou outro, conforme diz Lutero, inclusive, quando há alguma problemática de interpretação bíblica, o problema não é dela, o problema é meu, sempre é meu. Se tem algum erro, algum defeito, algum problema, está sempre em mim. E aí o que acontece? Eu vou buscar, e eu vou pedir a iluminação, porque a palavra já foi revelada, a palavra já foi inspirada, eu preciso hoje de iluminação para entender lá. Os copistas já fizeram o árduo serviço, a hercúlea tarefa de tradução já foi feita por João Ferreira de Almeida, um adolescente que nunca foi padre, diga-se de passagem, conforme alguns pensam, nunca foi. E aí, ele literalmente traduziu o Novo Testamento todo e o Antigo Testamento até Ezequiel. Depois morreu e os seus amigos terminaram a obra. Então hoje a gente tem várias versões. Se não tem a de papel, aqui tem. Inclusive tem uma versão, se alguém não conhece, chamada YouVersion, que é uma das melhores versões da versão, é um aplicativo que tem várias versões de Bíblia. Então você tem lá inúmeras versões. Leia, faça seu devocional e a palavra. Se não é a palavra para curar, não é outra. Amém? Conforme diz Paulo aos Romanos, se não me falha a memória, 10:17. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, ouvir, só que o termo ouvir não é ouçam um aparelho simplesmente auditivo que Deus deu para que você capte palavras. Ouvir significa ser intérprete. Nós temos muitos analfabetos funcionais. O que é o analfabeto funcional? Ele lê, mas não entende o que está lendo. Quando Abacuque disse, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. O temor só vem depois de ouvir a palavra. E não é de ouvir sendo vocalizada. É quando ela, como uma adaga, sabe uma adaga? Uma espadinha desse tamanho, uma faquinha, entra e corta a gente, compenetra, que a gente fica dilacerado. A palavra quando entra, a gente sai daqui chega amando, igual Jacó. A gente sai daqui, irmão, com a boca queimada, igual Isaías. Vai pelando para casa. Não tem pomada que sai. Não tem ortopedista que volte. Mas o Senhor me encontrou. Agora eu sou um mancatola, mas um mancatola crente. Estou com a boca queimada, mas boca queimada não é crente. Amém, queridos? Amém. Deus é Cristo, nos abençoe em nome de Jesus.